Assim, eu já aviso que eu sou péssima gravando, mas tá bom. Eu peguei esse exercício de progressão geométrica e vou explicar mais ou menos como resolver isso. Bom, um carro cujo preço à vista é 20 mil pode ser adquirido dando-se uma entrada e o restante em 5 parcelas que se encontram em progressão geométrica. Um cliente que optou por esse plano ao pagar a entrada foi informado que a segunda parcela seria de 4 mil e a quarta parcela de 1.000. Quanto esse cliente pagou de entrada na aquisição desse carro? Bom, primeiro teria que ver qual tipo de progressão seria, mas como o exercício já fala, é progressão geométrica. O segundo passo é ver as informações, as informações que o exercício dá. No caso, ele dá o A2 e o A4, que no caso seria 4 mil e 1.000. Depois a gente teria, para começar, teríamos que encontrar a razão da PG, que usaríamos a fórmula de PG, que seria a n igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Como o exercício não dá o A1, teríamos que descobrir usando essas informações que o texto deu. No caso, o AN seria 4 mil igual a 1 vezes Q. O N seria 2, porque o 4 mil seria o A2. Então, seria 2 menos 1, que seria igual a 1 elevado a 1. Não mudaria muita coisa. Então, passaria o Q dividindo por outro lado seria 4 mil dividido por Q igual a 1. Aí a gente pegaria o SA1 e usaria na mesma fórmula, só que o AN seria 1.000 e o N seria 4. Então seria 1.000 igual a 4 mil dividido por Q vezes Q elevada à terceira potência. No caso, eu passaria o 4 mil dividindo e o Q multiplicando. Aí passaria o Q dividindo o Q. Aí passaria de novo o Q pro outro lado dividindo, que seria 4. Aí ficaria 4 mil dividido por. Ou ficaria 1.000 dividido por 4 mil igual a Q2 ou Q3 dividido por Q. Cortaria as potências, não subtraria, que seria 3 menos 1, aí seria Q2, que é elevado ao quadrado. Desculpa, que é ao quadrado. E do outro lado ficaria 1.000 dividido por 4 mil. Aí para tirar a potência, a gente usaria a operação reversa, no caso a raiz, que usaríamos dos dois lados. Aí ficaria. Para simplificar, a gente poderia cortar os zeros. Aí ficaria 1/4 ao quadrado. Um quarto. E que ao quadrado, tudo na raiz. Aí o resultado seria meio igual aqui. Aí para continuar, a gente precisaria. Pronto, consegui. Aí para conseguir achar o valor da entrada, a gente teria que encontrar realmente o A1. Então pegaríamos o AN, que seria o A2, que seria 4 mil, igual a A1 vezes a razão, que seria meio elevado a 2 menos 1, que seria a mesma coisa, elevado a 1. Aí ficaria 4 mil dividido por meio igual a 1, que aí passaria o meio dividindo por outro lado, que resultaria em 8 mil. Ou a 1 seria 8 mil. Seria essa a resolução da primeira questão, no caso de progressão geométrica.
Agora, vou explicar sobre a segunda questão, que é de análise combinatória. Bom, para análise combinatória, eu peguei essa questão. Dispondo-se de abacaxi, acerola, goiaba, laranja, maçã, mamão e melão, calcule quantos sabores diferentes pode-se preparar um suco usando 3 frutas distintas. Como a gente fez na questão anterior, temos que procurar as informações que a questão disponibiliza. No caso, temos 7 frutas, desculpa. Teríamos que fazer um suco usando 3 frutas diferentes. Aí ele quer saber a possibilidade, quantos sucos diferentes poderia fazer com 3 frutas diferentes. Primeiro passo seria verificar se a ordem das frutas importa ou não. Porque caso teria que verificar qual fórmula eu ia usar. E como a gente vê se é importante ou não, é só você pegar, vamos supor, pega maçã, abacaxi e laranja, nessa ordem. Daria um suco. Aí pega maçã, laranja e abacaxi. Daria o mesmo suco que foi usado, que deu no primeiro exemplo. Então, a ordem não é importante nessa questão. Então, usaríamos a fórmula da combinação, que seria C, parênteses, NK, igual a N dividido... Calma, deixa eu lembrar pra falar. Se eu não me engano, a faturação de N dividida por a faturação de K vezes N menos K, menos a faturação de N menos K. N seria o total de frutas, no caso 7. E K seria como eu vou dizer? A quantidade que a gente precisa escolher, se eu não me engano. E no caso seria 3 frutas. Se eu tiver errado, me corrige depois, porque eu sou péssima explicando. Eu consigo fazer só que eu não sei explicar. Enfim. Aí você substitui esses valores na fórmula, que ficaria C, aí 7 e 3 no parênteses, igual a 7 fatorial. 7 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 7 menos 3 fatorial. Bom, depois de resolver o 7 primeiro do parênteses, que ficaria 4, a gente teria que multiplicar, que no caso fatorial seria o número multiplicado por todos os números antes dele. No caso 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Para simplificar, a gente pode cortar o 4 fatorial, pois ele se repete em cima. Seria, no 7 teria o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí poderia cortar, já que está se repetindo embaixo. Aí a conta fica, o numerador ficaria 7 vezes 6 vezes 5 e o denominador ficaria 3 vezes 2 vezes 1. Que no caso, tudo daria 35. Então teríamos 35 sucos diferentes. 35 possibilidades. Bom, é isso e desculpa qualquer coisa que eu falei errado. Espero ter explicado certo e eu sou péssima explicando.